Olá, me chamo Tobias Weber Martins e o trabalho que eu vou apresentar vai ser sobre a genômica comparativa de uma cepa de E. coli, a cepa BEM 2908, e o que essa análise pode elucidar sobre o patótipo APEC, que são as Escherichia coli causadoras de infecções em aves. A cepa BEM 2908, ela apresenta um fenótipo muito peculiar quanto à sua capacidade invasiva. Ela não só é capaz de invadir células aviárias, como fibroblastos e hepatócitos, como também algumas células humanas, como por exemplo pneumócitos do tipo 2. Além disso, ela também possui diversas ilhas de patogenicidade e ilhas genômicas. Dois exemplos são a GIM-B e a GIM-A, ambas relacionadas ao metabolismo de açúcares, e a GIM-B relacionada à meningite neonatal. Para elaborar esse trabalho, eu selecionei o genoma de algumas E. coli modelo, sendo três delas apex, uma intestinal, chamada de aderente invasiva, e uma comensal. O interessante é ver que duas das apex agrupam próxima à cepa BEM2908, sendo a IMT5155 muito próxima a ela, mas aqui 7122 agrupa próxima à cepa comensal, possuindo um genoma muito similar ao dela. Então a pergunta que fica: será que eu consigo encontrar algum gene ou região que estejam presentes entre a PEX e esteja ausente na CPK12? Para iniciar essas análises, eu fiz uma comparação em anel entre essas cepas. E usando o critério de que, se a região fosse maior que 4.000 pares de base e ausente em pelo menos duas cepas, ela seria determinada uma região de interesse, chamada de GR nesse trabalho, de Genomic Region. Então, como perguntas orientadoras, o que tem nessas 36 regiões? E quais regiões são comuns ao patótipo APEC? Tendo esses dados, eu construí um programa em Python que fizesse uma tabela que mostrasse onde ocorreu um alinhamento de cada região em relação a outras cepas e quais sequências codificantes estariam contidas dentro desse alinhamento. Dessa maneira, eu consegui identificar e posteriormente categorizar cada gene, operon ou região de interesse, sendo que eu usei o FASTER para identificar profagos. Então, sobre o metabolismo de açúcar, foram identificadas ilhas, que já foram descritas anteriormente, assim como genes e operons também descritos anteriormente. Mas o mais interessante é ver os que não foram descritos. Então, foram identificados 3 novos sistemas PTS e 3 novos transportadores ABC. Para inferir um pouco sobre a função desses genes encontrados, eu usei o cdBLAST para identificar domínios conservados e o BLASTP para me dar um score de identidade com algum outro gene que possui o mesmo domínio conservado identificado no cdBLAST. Assim, eu inferi a função de cada uma dessas sequências. Então, procurando responder a segunda pergunta, o que a genômica comparativa revela sobre a colibacilose aviária? Algumas coisas foram encontradas. Por exemplo, a cepa K12, ela possui apenas um fragmento de uma adesina denominada FDEC, no qual o trabalho de Nesta descreve que o mutante para esse gene não consegue aderir em células da bexiga e do rim. Além disso, duas outras sequências codificantes foram encontradas entre as APECs e que estavam ausentes na K12. Um deles é um dos componentes do sistema de secreção do tipo 6, um gene HCP, e o outro é um homólogo do gene AIL, muito estudado em Yersinia, e que possui diversas funções: aderência, internalização e resistência ao soro, por exemplo. Outra coisa interessante encontrada no genoma das APECs foi a presença de um fago do gênero Peduovírus, que pertence à família Mioviridae, cujo um representativo desse gênero é o fago P2, comum em E. coli. O interessante desse fago é que ele carrega consigo um gene capaz de alterar a estrutura do lipopolissacarídeo da bactéria. Aqui está a imagem do cdBLAST para o gene da cepa BEM2908 e é possível ver que todos os resíduos conservados estão presentes. Como conclusão, a cepa K12 não possui alguns genes relacionados à secreção, adesão e invasão, e não possui a ilha viral do fago do gênero P. duovírus, responsável pela modificação do LPS.